tua bondade nos alcançou mais um dia, Senhor. Obrigada por essa bondade que me alcançou. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja de Deus, famílias de Deus. Que alegria, que honra poder mais uma vez cultuar o nome dEle. Que honra podermos estar sobre essa terra e sermos ministros e adoradores do nome dEle. Oh, que honra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Se você já convidou todos os seus amigos para receber essa palavra, parabéns, glória a Deus. Mas se você ainda não fez isso, eu quero que você nessa hora compartilhe o link. Chama alguém, vamos ouvir a palavra, vamos receber uma porção de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 de início. Se você encontrou aí onde você está, acompanhe comigo essa leitura. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue para ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O tema da nossa palavra hoje é: não adianta fugir. Eu não sei se você tem alguém perto de você, mas se você não tiver, você vai dizer para você mesmo. E se tiver, você pode ministrar sobre a vida de alguém. Diga para você mesmo e para essa pessoa: não adianta fugir. Como assim, pastora? Não adianta fugir? Sim, não adianta fugir. Nós estamos, queridos, vivendo dias, não apenas por causa da pandemia e de tudo que nos cerca, mas dias em que as pessoas estão sempre fugindo de algo, sempre tentando escapar de alguma coisa. E eu queria que você pensasse comigo: por que será que alguém foge? Por que será que eu fugi um dia? Talvez você fugiu um dia, ou esteja fugindo. E de que, pastora? De alguma situação difícil. Talvez você tenha fugido de uma ordem que Deus te deu. Talvez você tenha fugido de uma direção que a sua família deu para você, que os seus líderes direcionaram. Eu não sei. Se você já fugiu, você vai entender bem. Se não fugiu, louvado seja Deus. E essa palavra vai impedir você de um dia fugir. E o seu coração vai ser blindado contra toda e qualquer possibilidade de escape do cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Se tem um profeta que é conhecido como profeta fujão, é Jonas. E eu queria então refletir sobre a história tão forte que é a história de Jonas. O texto começa no primeiro versículo dizendo que a palavra do Senhor veio até Jonas. Diga comigo: a palavra de Deus veio até mim. Você pode dizer amém? A palavra de Deus está ao nosso alcance. A palavra de Deus está ao alcance de praticamente toda a humanidade. Ainda existem alguns países que ainda não têm essa quantidade de Bíblias, de linguagem, às vezes nenhum só exemplar. Mas a maior parte do nosso mundo já possui a palavra de Deus.
E Deus está vindo ao encontro desta geração com a sua palavra. Nós temos ouvido tantas vozes, tantos noticiários, tantas coisas, mas eu queria te chamar nessa hora para ouvir a voz de Deus, porque todo profeta, todo servo de Deus deve ser guiado pela voz de Deus e pela sua palavra. A ordem de Deus foi, no versículo 2, acompanhe comigo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue. Olhe para quem está perto de você ou para você mesmo e diga assim: depressa, cumpra o que Deus te pediu. Não é isso que ele está dizendo para Jonas? Olha aqui, querido, Deus vai ao encontro de Jonas e diz para ele: olha aqui, meu filho, vá depressa até a cidade de Nínive. Às vezes a gente acha que Deus não tem pressa em cumprir os seus propósitos. Sim, Ele tem. Em muitos momentos, Ele nos chama e nos dá uma ordem apressada. Vá e vá logo. Sabe qual é o nosso problema? O meu e talvez o seu é que a gente se comporta como Jonas. O texto diz, Deus diz, ó, vai depressa. E Jonas vai depressa para a fuga. Ele rapidamente foge. Por que será que em vez de obedecer rapidamente, o coração do ser humano está mais pronto a fugir da ordem de Deus, do propósito de Deus, do que cumprir? Querido, não é mais fácil desobedecer, é mais fácil obedecer. O inferno é que tem vedado os olhos das pessoas e não fazem elas entenderem o privilégio da obediência, o depois da obediência. E o profeta Jonas, um profeta, diga comigo, profeta. Você também é um profeta nessa geração. Você sabia que profetas fogem? Profetas fogem. Muitas vezes nós nos pegamos contrariando a voz de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente está se opondo ao que Deus pede para nós. E sabe o que é terrível? É que Jonas decide fugir porque a justiça própria dele, ele achava que era maior do que a justiça de Deus. Nós somos tão bons, que temos planos diferentes do de Deus. A gente é tão bom em planejar a nossa vida que a gente acaba abrindo mão de um plano primário, principal, que era o que ele tinha para nós. Ei, querido, não adianta fugir. Deus vai te pegar. Olha aí para alguém ou para você mesmo e diga: Deus vai te pegar. Você está preparado para ser pegado aí de surpresa por Deus, para ser de repente, tocado por Ele, trazido de volta para Ele, arrastado por Ele? É isso que Deus faz com aqueles que fogem. Se prepare em nome de Jesus. Jonas decide fugir, o texto diz, versículo 3, da presença de Deus. Agora, pergunto eu, será que é possível fugir da vontade, da presença de Deus? Olha que o Salmo 139, do versículo 7 ao 9 diz, acompanhe comigo. Salmo 139, versículo 7 a 9. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer a minha cama na sepultura, lá estás. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Sabe o que esse texto está dizendo, querido? Deus vai te pegar, vai te encontrar no lugar mais obscuro que nós tentarmos nos esconder. O texto encerra dizendo: até ali, mesmo ali onde? No lugar da fuga. Mesmo ali, no lugar onde eu penso que eu vou ficar aqui quietinho,
E Deus não vai mexer comigo, ninguém vai mexer comigo. Mesmo ali, no seu lugar de fuga, no seu esconderijo, Deus vai com a sua mão direita te guiar, te pegar. Que o Espírito de Deus te pegue nessa noite. E Ele te faça entender que é impossível fugir dEle. Ele está te cercando, me cercando, cercando a nação brasileira. Tantos querendo correr da vontade de Deus, mas Ele está nos cercando com cordas de amor e nos arrastando para perto dEle. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons e sobre os maus, observando a cada um de nós. Sabe aquele momento que a gente acha que está sozinho e que ninguém nos vê? A gente pensa assim, agora eu posso abrir esse site, porque ninguém vai me ver aqui. Agora eu posso ter aquelas conversas, porque ninguém vai saber, só eu e aquela pessoa. Sabe o engano? Pois é, esse engano que tem pegado a muitos cristãos, profetas, gente que se sente profeta, pessoas que se dizem referenciais, mas que na verdade estão se escondendo e aprontando longe dos homens, mas não longe de Deus. O Senhor vai te pegar e Ele vai abrir os seus olhos para a justiça dEle em breve. É Ele quem tem os seus olhos atentos para cada movimento nosso. Cada passo que eu dou, Deus me vê. Cada palavra que eu penso em falar, irmãos, preste atenção. É só pensar, quando ainda me vem o pensamento, o Senhor já sabe a palavra que vai vir na minha boca. Não adianta fugir. Ele está te vendo. Ele está me vendo. Quando fugimos, pagamos um alto preço. Olhe bem o que esse texto vai dizer, versículo 3 de Jonas, capítulo 1. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarca para Tarsis e foge. Irmãos, aqui você pensa, o preço foi a passagem. Jonas pagou a passagem, verdade? O primeiro engano é que o preço que ele pagou não foi só o preço da passagem. O preço foi bem maior. Olha o que o texto diz, versículo 4. Presta atenção no preço que começou a ser cobrado de Jonas. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, o que Jonas fazia? Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Irmãos, o barco está quase afundando. Os marinheiros estão perdendo toda a carga. O barco está quase todo arrebentado. E Jonas estava dormindo profundamente. Sabe o que você precisa saber? É que fugas atraem tempestades. Existem muitas tempestades na nossa geração, no nosso Brasil, que estão sendo provocadas por fugas, por desobediências, por pessoas que estão correndo do cumprimento da vontade de Deus. Não. Você está disposto? Eu não acredito. Você está disposto a pagar esse preço de enfrentar tempestades. As tempestades de Deus sempre vêm sobre fugitivos. Sabe qual é o problema, querido? É que essa tempestade não atingiu só Jonas.
Não era só Jonas que estava dentro do barco. Jonas pega um barco errado e não era apenas ele que estava sofrendo na tempestade. Todos os marinheiros e os tripulantes daquele barco sofriam. Perderam toda a carga. Prejuízos sérios virão sobre fugitivos. Ei, querido, você quer ser um fugitivo? Presta atenção no preço que você vai pagar. Porque Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem semear, ele colherá. Se você semear fuga, desobediência, escape da vontade de Deus, você vai colher tempestade e prejuízos sérios. Mais do que isso, você vai fazer pessoas sofrerem por causa de você. Muitos vão sofrer por causa da sua fuga. Muitos vão sofrer por causa da sua escolha errada. Será que vale a pena? Muitas famílias, ei querido, isso é muito sério. Tem muitas famílias sendo geradas em rotas de fuga. Você sabia disso? Famílias geradas em rotas de fuga. Como assim, pastora? São famílias que são geradas enquanto eles fugiam da fornicação. Fugiam da obediência. Ao contrário, né? Eles fugiam da obediência e caíam na fornicação. Aí a palavra diz: fornicários não entrarão no reino de Deus. Mas isso não me pesa o coração? Ficar de fora do céu não me pesa o coração? Meu Deus. Presta atenção, querido. Aí você simplesmente se junta e pensa: resolvido o problema. Não, você fugiu. Você deveria ter se arrependido, confessado e abandonado o seu erro para depois estabelecer família. Porque todo casamento que se inicia em rota de fuga, em desobediência, está fadado ao fracasso, a ser falida. Por que será que nós temos tantas famílias naufragando nas tempestades? É porque essas tempestades foram atraídas por fugas, por desobediência. Ah, Deus, tenha misericórdia da nossa geração. Eu não fui criado para fazer pessoas sofrerem. Eu não fui criado para dar prejuízo aos outros. Eu não fui criado para ver os outros se desesperando por minha causa. Foi isso que aconteceu no barco que Jonas entrou. Todo mundo entrou em desespero. Todo mundo entrou em agonia por causa da fuga de Jonas. Ei, pergunto para quem está perto de você: e aí, você quer pagar esse preço? Está disposto a pagar esse preço? Você entende que você foi comprado por alto preço e que deveria glorificar a Deus no seu próprio corpo? É assim que o apóstolo diz aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Você deveria era glorificar a Deus com as suas escolhas, com o seu próprio corpo, com tudo que você faz, com tudo que você escolhe. Não adianta fugir. Segunda coisa. Primeira foi da presença de Deus. A segunda coisa que não adianta você fugir é da oração. Diga comigo: não adianta fugir da oração. De novo esse negócio de oração. Pois é, eu acho que toda palavra tem que ter uma palavra de oração. Jonas, capítulo 1, o versículo 5 diz: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Ei, igreja, você vai esperar os ímpios chamarem a sua atenção porque você não ora? Tem gente que vive fugindo da oração, que sempre tem uma desculpa: não dá para orar nessa hora porque eu preciso dormir, né? Eu trabalho muito, preciso estar bem no outro dia, então orar de manhãzinha me cansa, eu fico muito cansado durante o dia. Uma das desculpas, né? Aí outros dizem: não posso orar de noite muito tarde, porque eu preciso dormir também. E o meu descanso, onde é que fica?
Meio-dia. Não, é porque meio-dia é a hora do meu almoço e é muito curta, né? Hora do almoço, então não dá para orar. 3 da tarde. Não dá, ainda estou no trabalho. Não dá. E você não tem tempo para orar. Sabe o que vai acontecer com você, fugitivo de oração? Você vai ser pego por Deus e pela sua sociedade. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, ore por mim. Aí você, com a cara mais lisa, vai dizer, tá bom, eu oro. Onde, se você nunca foi um homem e uma mulher de oração? Se você não tem hábito de orar por você mesmo, você vai orar pelos outros? Os vizinhos vão bater na sua porta e vão dizer, ore pelo meu filho, ele está doente. E você? E agora? Não adianta fugir. Você um dia vai ser pego e a oração vai ser a única saída para você. Presta atenção o que acontece com Jonas. O capitão daquele barco diz para ele, você vai ficar aí dormindo? Você vai ficar aí enquanto a gente morre? Ei, você vai ficar dormindo enquanto a nação brasileira padece e muitos morrem sem Cristo, sem salvação, por causa do Covid, por causa de cânceres, por causa de tantas outras doenças. E eu sou culpada em você se eles partirem sem Cristo e sem salvação. A palavra diz que Ele vai requerer o sangue das nossas mãos. Ah, mas eu estou em casa. Como que eu vou agora pregar Jesus, falar de Jesus? Você deveria orar por essas pessoas. O mínimo que você deveria estar fazendo nesse tempo era levantar clamores por tudo aquilo que nós estamos vivendo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou você não crê no poder da oração? Você acha que o que você tem que fazer para mudar essa situação da quarentena, da pandemia, era descobrir a cura para o coronavírus? Ah, querido, talvez você não tenha essa capacidade e eu não tenho, mas Deus tem. E você tem um Deus a quem você deveria clamar por cura, e Ele mandaria dos céus. Orar é a opção do cristão. Não adianta fugir. A gente pensa assim, como é que vai ser se eu orar? Agora, o texto seguinte, eu queria que você prestasse atenção a hora que Jonas decide orar. Jonas capítulo 2, eu queria que você colocasse aqui na tela, filho, porque eu queria acompanhar essa leitura com vocês. Capítulo 2 de Jonas, do versículo 1 em diante. Olha o que acontece. No final do capítulo 1, Jonas não ora. Deixa eu voltar para a gente se situar. Jonas não ora. Os ímpios clamam aos seus deuses e ele não clama. Naquela situação toda, é tirado sorte e é descoberto que a culpa da tempestade é de Jonas. Ele então é lançado ao mar e um grande peixe o engole. Agora olha o que Jonas decide fazer no versículo 1 do capítulo 2. Depois que ele é engolido pelo peixe, lá, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ei, querido, presta atenção. Quando é que você vai decidir orar? Quando os problemas engolirem você? Você vai esperar a situação tomar conta de você, da nação, para começar a orar? Jonas decide orar a hora que ele é engolido pelo peixe. Ele é devorado pelo próprio plano de fuga. E nessa hora é a hora que ele acha hora de orar. A hora do desespero total. Será que é essa hora que você vai escolher orar? Quando é que você foge? Você já se perguntou? Quando é que eu vou perceber que eu estou fugindo? É quando eu deixo de frequentar o lugar secreto. Lembra como era no jardim do Éden? Deus vinha ao encontro do homem todos os dias, na viração do dia, ele tinha um encontro para conversar com o homem. Todos os dias. Cada dia em que o lugar secreto fica vazio
e ele vem ao seu encontro e você não está, é porque você fugiu de lá. Você escapou de lá. Ei, será que o Senhor hoje encontrou você no seu lugar secreto? Será que Ele veio ao seu encontro e te encontrou lá? Ou você estava fugindo como Adão e Eva também? Muitos fogem porque estão em erro. Muitos fogem porque estão pecando. E o lugar secreto é abandonado por aqueles que vivem fugindo da vontade de Deus. Quando você foge, você está abandonando o propósito de Deus para a sua vida. Nós costumamos arrumar desculpas quando queremos fugir. E quais são as desculpas que a gente costuma dar? Uma delas é: eu estou muito ocupado. Eu tenho tantas coisas para fazer. Por isso, hoje não deu para orar. Porque eu estou muito ocupado. E sabe o que acontece com fugitivos? Você sabe o que acontece com gente que foge? Essas pessoas, elas começam a arrumar outras coisas para fazer, para colocar a desculpa nessas coisas para não estar diante de Deus. Elas arrumam tarefas e começam a dizer: eu não estou orando porque eu estou fazendo isso. Desculpas. Pense comigo. Quando é que eu vou decidir orar? O Senhor fez Jonas orar no lugar do desespero. Agora olha a continuação do texto. Coloca para mim de novo, meu filho. Jonas 2, do versículo 4 em diante. Olha como Jonas aprendeu a orar rapidamente. Um fugitivo aprende a orar. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Jonas, na barriga do peixe, começa a fazer uma oração linda e até saudade da igreja. Gente, da barriga do peixe ele teve saudade do templo. Eu quero ver a igreja de novo. Eu quero ir para a igreja de novo. Quando é que você vai orar? Quando você perceber que o fim está chegando. Quando você pensa: meu Deus, eu nunca mais vou para a igreja. Por quê? Que nessa hora Jonas decide orar. Porque era a chance dele. Presta atenção, querido. Deus está te dando uma chance. Para de fugir e corre para perto dele enquanto há tempo. Agora olha o que ele continua dizendo. Jonas faz uma oração. Versículo seguinte. Ele diz: as águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Querido, não adianta fugir da oração. Uma hora você vai orar, nem que seja na hora do desespero. Que não seja no seu último minuto de vida. Que não seja nos seus últimos segundos de vida. Porque Jonas achava que aquele era o último minuto de vida dele. Ele achava que ali era a última oração dele. Ele está falando sobre isso. Eu afundei, eu desci a cova. Só que Jonas não desceu somente na barriga do peixe lá para o profundo mar. Jonas primeiro desce a Jope. Ele desce no porão do barco. Ele desce na barriga do peixe. E agora ele desce para a sepultura. Você está descendo ou subindo? Fugas te farão descer. E a sua história pode chegar parecida com a de Jonas. Que Deus te dê o final desse versículo, o escape. Que Deus me dê o escape. E que nós consigamos fazer a oração certa, no tempo certo. Porque aquela era realmente a oportunidade de Jonas para ser resgatado da sua fuga. Deus quer resgatar você, querido.
da sua vã maneira de andar. Deus quer resgatar você da sua displicência espiritual. Deus quer resgatar essa geração, a igreja brasileira, de um tempo de frieza e indiferença pela busca por Deus. Não é tempo de fugir da oração, é tempo de assumir compromisso de oração. É tempo de assumir compromisso de sacrifício. Olha o versículo 9. Ele encerra a oração e olha o que Jonas diz. Quando ele percebe que Deus vai responder e que aquele respirar dele era a chance de Deus. Olha o que ele diz, querido. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Ele já começa com a fé lá no fundinho do coração. Uma fé foi brotando e ele começou a pensar: eu vou escapar daqui, alguma coisa vai acontecer. Aí ele começa a fazer promessas. Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou oferecer sacrifício. Eu vou cumprir o que eu prometi. Ei, querido, é sua hora. Comece a fazer promessa, mas não promessa de tolo. Comece a fazer sacrifícios e a cumprir o que você prometeu para Ele. Essa é a sua rota de volta da fuga para perto de Deus, para o resgate, para o recomeço da sua história. Para de fugir, não adianta. Agora, olha o que Lamentações 3:29 diz: põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Essa é a ordem de Deus para você e para mim, Brasil, Alagoas, Campo Alegre. Põe o seu rosto, a sua boca no pó. Talvez haja esperança. E eu creio que há esperança para você. Há esperança para a nossa nação, para a nossa família, para a nossa história, se pararmos de fugir do compromisso com Ele. Terceiro, não adianta fugir do chamado. Jonas era profeta. O que é que profeta faz, querido? Profetiza. Deus chama ele para profetizar, para anunciar a palavra. E ele se nega a cumprir o papel que era simplesmente o papel de profeta. Deus não estava pedindo algo novo. Deus não estava pedindo algo tão complicado. Ele estava pedindo apenas que ele fosse o que ele foi gerado para ser. O que Deus pensou quando te fez? Qual foi o propósito dele quando te trouxe à existência? Deus tem um propósito e um chamado específico para cada um de nós. E não adianta fugir desse propósito de Deus. Não adianta fugir desse chamado específico. Mas o que é chamado, pastora? É aquilo que você sente na alma, um desejo profundo de fazer. E quando você faz, você se alegra extremamente. Há uma alegria indizível na sua alma quando você cumpre aquela tarefa. E isso é chamado. Se você faz alguma coisa e você se sente muito bem quando você faz isso, é porque você está exatamente no centro do chamado de Deus para a sua vida. E você pode pensar: mas eu não tenho certeza ainda do meu chamado. Eu estou em dúvida. Eu até sinto assim, o meu coração palpitando quando eu vejo as crianças. E eu penso assim: eu bem poderia estar lá como professora na classinha, mas eu não sei se realmente é meu chamado. Eu fico na dúvida. Você sabe o que você deveria ter feito e o que você deve fazer se você estiver na dúvida? Vá, descubra fazendo. Você não sabe se é o seu chamado cantar? Descubra cantando. Você não sabe se é pregar? Descubra pregando. Você não sabe se o seu chamado é interceder? Descubra intercedendo. Mas não fique de braços cruzados, dando desculpas para Deus, para não cumprir o seu chamado. Porque o tempo vai passar. E talvez você olhe um dia para trás e se pergunte: o que eu fiz? Eu fugi. Eu escapei. Eu dei desculpas e não cumpri com aquilo que era chamado de Deus para a minha vida. Não espere esse dia chegar. Profetas não escolhem mensagens, não escolhem lugares, não escolhem destinos.
Você precisa entender que você não escolhe o seu chamado. Você não escolhe o que vai fazer. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Deus escolheu, basta. Ele chamou, basta. Ele está mandando, basta. Eu irei, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Essa deveria ser a minha fala. Essa deveria ser a fala dessa geração. Chega de fugir. Não adianta fugir. Jonas queria escolher que mensagem pregar. Ele queria escolher o lugar que ele queria ir. Ele queria escolher o destino de Nínive. Será que você é um desses que está querendo escolher o seu chamado? Você talvez precisa repensar que o Criador, o dono, é Ele. Aquele que comanda é Ele e não você. E se você obedecer, por mais complicado e difícil que pareça ser o seu chamado, esse vai ser o perfeito lugar da manifestação da presença dele. Jonas fugiu da presença revelada de Deus, porque a presença territorial, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, não é possível fugir. Mas da presença manifesta, da presença que libera glória, da presença que libera poder, nós podemos fugir. Talvez você esteja longe do lugar onde ele libera a sua perfeita vontade. Tarsis não era o lugar da presença de Deus para Jonas. Quando ele foge, ele realmente foge da presença manifesta. Deus estava ali? Estava no barco. Deus via Jonas? Via. Mas a presença que se libera, que se manifesta na obediência, não estava naquele barco. Talvez você esteja pisando, talvez você esteja no lugar, na posição, na atividade em que a presença manifesta de Deus não está. Porque ali não é o seu lugar. Procure o obscuro lugar na seara do Senhor. E esse lugar vai te fazer muito feliz. Por mais difícil e complicado que seja o seu chamado, acredite, a alegria transbordante para todo aquele que está no centro da vontade de Deus. A presença gloriosa do Pai se manifesta no centro da vontade dEle. É esse lugar que eu quero estar. Pare de fugir. A Bíblia relata uma outra fuga. E eu já estou terminando, viu? A segunda fuga acontece também para o mar. E também tem peixe. Na Bíblia. João capítulo 21, do versículo 2 em diante. Acompanhe comigo. Uma outra fuga. Fuga de discípulos. Estavam juntos. João capítulo 21, do versículo 2 ao versículo 4. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vão pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Irmãos, presta atenção, que fuga bem parecida com a de Jonas. Jesus havia ressuscitado. Jesus tinha dado uma missão. Jesus tinha profetizado sobre os discípulos e disse para eles, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e vão se tornar pescadores de almas. Jesus já estava ressurreto e agora os discípulos decidem, vamos voltar a ser pescador de peixe. E fogem para o mar. Entram no barco, passam a noite, todos pescadores, pasmem, todos profissionais de pesca. E não pegam nada, irmãos, o que é um barco cheio de pescador e não pegar uma piaba. Isso é resultado de fuga. Você quer continuar vivendo fugindo? É isso que acontece com gente que foge. Esses discípulos fugiram. E quando Jesus chegou, tragicamente, eles não reconhecem que é Jesus.
Irmãos, olha que coisa terrível. Fugir do propósito de Deus para a nossa vida cega a gente. A gente não consegue nem ver o próprio Jesus. Ele está ali. Eles estão vendo, mas não reconhecem Jesus. A que ponto o ser humano chega? Que Deus nos ajude a parar de fugir, porque nós queremos reconhecer o Mestre quando Ele se aproximar de nós. E olha o que acontece. Quando estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada, nós corremos o risco de não vermos Jesus, de não reconhecermos a sua voz. E Jesus então se aproxima e pergunta a ele: vocês têm alguma coisa para comer? Aquele monte de homens esfomeados no barco dizem para Jesus: nós não temos nada para comer. Irmãos, a escassez, a falta é resultado de desobediência. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, padecer sem o pão. É o que diz a palavra. Quando nós vemos a humanidade chegar ao ponto que está, é falta de Deus, é falta de obediência à palavra. A desobediência faz isso. E Jesus chega, prepara um churrasquinho de peixe para eles. A misericórdia de Deus se revela na vida dos fugitivos. Não adianta fugir, Ele vai te pegar. Jesus vai ao seu encontro. Ele está indo agora. Ele está aí, na sua casa, agora. Olha o que Eclesiastes 2, versículo 13 e 14 diz. Agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que estava escondido, seja bom ou seja mal. Não adianta fugir. Por último, quarto lugar, do juízo de Deus. A justiça dele virá. O juízo dele virá, pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5:10. Você está preparado? Não adianta fugir da presença dele, não adianta fugir da oração, não adianta fugir do chamado, não adianta fugir do juízo dele. Ele vai ao seu encontro. E na hora em que o Senhor for ao seu encontro, que é agora, hoje, Ele está indo ao seu encontro, querido. Que você aproveite a chance, a oportunidade para recomeçar. Senhor, que a sua oração seja essa. Eu quero me encaixar no plano perfeito do Senhor para a minha vida. Eu quero executar tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. É isso que eu quero te convidar a fazer. Em nome de Jesus. Vamos adorar o nome dEle. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, Alcança-os. sua voz me chamou, Ouça Ele te chamando agora, querido. Feche os seus olhos. me tomou em seus braços. Oh, E agora filho eu sou, e agora Ele quer te fazer um filho obediente, um filho que não foge da sua vontade. Entre nós me revelou seu amor.
chamando, querido. Ouça Deus te chamando pra Ele, te tomando no colo e te dando uma oportunidade. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem uma escolha a fazer agora. Você pode continuar vivendo fugindo, você pode continuar fazendo o que desejar fazer, mas o que eu te convido a fazer agora é abandonar as velhas práticas, abandonar sua rota de fuga. O que eu te convido é que você abandone o barco errado. Entra no propósito da vontade de Deus. A palavra diz que se você resistir ao diabo, é ele que vai fugir de você. Chega de andar fugindo. Quem vai fugir de você é o inferno e seus demônios. Se você se posicionar, se você obedecer, se você ouvir o som da voz dele, todo mal vai fugir de você, todo mal vai fugir da sua casa, todo mal vai fugir dessa nação e desse estado. É hora de nos posicionarmos. Ei, submeta-se a Deus e ao governo dele. Oh, só assim há esperança. A esperança bate a sua porta outra vez. E essa esperança tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai ao seu encontro, mesmo quando você estiver fugindo. Ele sempre vem, Ele vem, Ele vem. Porque Ele ama mesmo fugitivos, escondidos, que escapam a sua doce voz. Ele vem. Vem, vem, Senhor. Toca agora o coração. Toca agora, Espírito Santo, a mente, as motivações de cada pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, muda o coração de cada brasileiro que fugia da tua vontade. Oh, amado Deus, eu te peço que agora filhos e filhas do Senhor se posicionem no lugar onde foram chamados para se posicionar. Muitos foram chamados para ser voz profética no meio da sua casa, no meio da sua família, e tem negligenciado a esse chamado. Esses são dias em que o Senhor está nos lembrando a nossa missão. O Senhor está nos lembrando o nosso papel. Ei, você é profeta de Deus. Profeta não vive escondido nos porões de barcos. Profetas são levantados como luceiros no meio de uma geração corrompida e perversa, como luz em meio a trevas. Querido,
para de fugir. Talvez você ache que ter chamado, ter missão é coisa de pastor e missionário. Não, errado. Todos nós somos chamados para Ele e por Ele para cumprirmos uma missão. Corra depressa, corra depressa para obedecer o doce som da voz do nosso amado. Não é mais tempo de ficar correndo. Eu não vou mais correr. Você não pode mais correr dele. Porque Ele vai te encontrar nos lugares obscuros da sua história. Ele vai te pegar. Ele vai te atrair para Ele. Vai perdoar os seus pecados e vai te dar uma chance de recomeçar uma nova vida nele. Não adianta fugir, porque o amor dele vai te alcançar. Talvez o Senhor use nessa semana mensagens no telefone, uma ligação, um versículo bíblico, um filme, mas Deus vai pegar você de jeito. Não vai adiantar continuar fugindo. Você é dele, você foi chamado por ele e para ele. Oh, aleluia! É hora de você confessar que fugiu. É hora de você confessar que foge, porque você tem medo de religiões e o Senhor não está te chamando para ser religioso. Não! Deus não está te chamando para carregar uma denominação nos ombros. Não é a Igreja Batista que você deve carregar. Você deve carregar a cruz que Ele te chamou para carregar. Tome agora a sua cruz e siga Ele. Aprenda a sacrificar por Ele. Aprenda a obedecer por amor a Ele. E Ele vai te levar aos lugares milagrosos. Sabe o que Jesus fez com aqueles discípulos? Depois que Ele serviu, estava preparando ali o churrasquinho. Jesus deixou tudo pronto. Pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem não. Jesus diz então: joga a rede do outro lado. E eles então decidem obedecer o mestre. Sabe o que acontece? 150 grandes peixes são arrastados naquela pescaria. Ei, você quer prosperar? Obedeça a voz de comando do mestre. A prosperidade, a provisão, há um cuidado dele, há uma providência dele vindo ao seu encontro se você parar de fugir. Ele está preparando uma mesa para você e para mim. Oh, é a sua hora de dizer: eu estou voltando para ti, Senhor. Estou correndo de volta para o teu amor. Correndo, correndo, correndo de volta para os braços do meu amado. Você quer voltar para Ele? Então comece a correr. Oh! Quebrou o abismo.
você possa correr em direção à vontade de Deus para a tua vida. Oh, receba a capacidade do alto. Receba a virtude do Espírito para buscá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para ser boca dele sobre a terra, para ser uma mulher de oração, um homem de oração, para se tornar alguém que tem um chamado cumprido, para se tornar alguém que não teme o dia de amanhã, que não teme o juízo, mas que tenha plena certeza, dias melhores virão, há um futuro, há uma esperança guardada para mim. É isso que Deus deseja que você compreenda. Não adianta fugir. O Senhor está te pegando hoje. Mas não fique achando que foi só agora, que é só hoje. Não. Antes de dormir, sinta Deus envolvendo você e te dando o sono do descanso. O sono que você não tinha, que você buscava, que você deitava e não conseguia dormir. Deus vai te dar um sono extraordinário essa noite, e você vai saber que é Deus a sua vida. É Ele te ensinando a descansar nele, descansar nos braços dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Queridos, nós estamos na terceira semana de jejum. Nessa terceira semana, nós fazemos um jejum de 12 horas, tirando uma refeição. Você pode escolher em que momento você vai tirar essa refeição. Mas eu quero te convidar de coração aberto. Aprenda a sacrificar. Faça votos ao Senhor. Cumpra o seu chamado. Eu sei que Deus vai te honrar. Deus vai honrar tudo aquilo que você propor na sua alma. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar você. Estenda a sua mão onde você está. Você família, você filho de Deus. Você que crê que Ele está vindo todos os dias ao seu encontro. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos nós, com todos nós. Amém. Em nome de Jesus, tenha uma semana de vitória. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar. Se essa palavra ministrou o seu coração, se você ouviu a voz de Deus, transmita para outros, compartilhe com outros. Entenda que essa é uma forma que nós temos de poder tocar em vidas. E você pode ser um canal para isso. Que Deus te use poderosamente em nome de Jesus.